Vamos então orar a Deus. Ora, querido Pai que estás no céu, aqui te agradecemos por estás aqui connosco, tu prometeste a 1, 2 ou 3 estão unidos em meu nome, eu estarei aí no meio deles. E nós queremos que a tua presença está aqui no nosso meio. Te agradecemos pelas bênçãos que tens dado a nós neste ano de 2024. Este domingo é o último domingo em que nós estamos aqui deste ano e agradecemos da maneira como tu nos ajudaste, desta tua força, confortaste o nosso coração e ajudaste o teu povo no meio das situações que tem passado e também das bênçãos que tu tens dado a nós. Agradecemos muito que Jesus é a tua bênção para nós. Ele é o nosso Salvador, o nosso pastor, o nosso amigo. E te agradecemos que Ele está à tua direita, intercedendo em nosso lugar. E esta oração e muitas orações estão sendo feitas. Ele está ouvindo e está entregando nas tuas mãos e tu fazes a tua vontade para a tua glória. E então entregamos os doentes no nosso meio, como a Laura Mendes, ao teu cuidado. Pedindo, Senhor, que a tua vontade seja feita na sua vida e que tu venhas ajudar a família toda, tanto o Mário como a Nádia e o Joshua. Conforta os corações deles, fortalece-os, Pai Santo, encoraja-os e que eles possam sentir a tua presença no meio deles. Também entregamos outros irmãos como José Freire e a sua esposa, ao teu cuidado, e outros irmãos aqui da igreja como Alcides, o Oceano, a Wanda Rocha, a António Rodrigues. Entregamos todos eles nas tuas mãos, Pai Santo. E te pedimos que hoje venhas usar o teu servo que vai trazer a mensagem, o Luís, e que ele venha encorajar o nosso coração através da tua palavra. Guia os seus pensamentos e pedimos que a nossa mente esteja aberta para ouvir a tua palavra e que possamos aceitá-la como vindo de ti. Seja o nome exaltado aqui no nosso meio hoje. Nós pedimos em nome do teu amado Filho Jesus. Amém. Amém, irmãos. Portanto, irmãos, coloquemos de pé então para louvar ao Senhor com o hino Eis os Milhões. Proclamando que Deus em Cristo
penso que essa pregação será sobre o glorioso Rei do Renovo, certo? Isaías 11, 1 a 16. Há um pequeno comentário a Isaías 11, e que nos trará e que nos falará do nosso Deus que nos salva dos pecados, o Deus que nos traz a salvação e que essa é através apenas do seu Filho Jesus. Estas passagens vão-nos falar também que o nosso Messias será o rebento e também a raiz, e que em tudo aquele que o aceitar frutificará e florescerá no seu meio para dar abundantes frutos, pois se nós estivermos com o nosso Pai, todos os nossos frutos não são estéreis, não vão vingar. E nestas passagens vamos também perceber que o novo Rei que veio, o nosso Jesus, será cheio de sabedoria, um conhecimento, entendimento, conselho, e ao qual devemos também respeitar e temer, porque Ele é o único e porque nunca haverá outro, senão Ele. Portanto, este é um pequeno comentário àquilo que nós, com toda a certeza, vamos ouvir. Irmãos, vamos ficar de pé para continuar a louvar ao Senhor com o Pai por Cristo. E vamos pedir então ao José Costa que venha à frente para ler Isaías 1, 11, desculpa, do 1 ao 16. E depois o irmão Rezende terá a mensagem. Amém. Bem, então, muito bom dia a todos. Espero que Deus tenha abençoado a todos nesta
nesta época de Natal e que todos tenham tido um dia muito feliz e abençoado. Então vamos ler em Isaías 11 e 12 o seguinte: Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo fortificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e o Espírito de sabedoria e de inteligência, e o Espírito de conselho e de fortaleza, e o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres, e repreenderá com equidade os mansos da terra, e ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. E a justiça será o cinto dos seus lombos, e a verdade o cinto dos seus rins. E morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará. E o bezerro e o filho do leão, e a nédia e a ovelha viverão juntos, e o menino pequeno os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, seus filhos juntos se deitarão, e o leão comerá a palha com o boi, e brincará a criança de peito sobre a toca da aspe, e o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco, não se fará mal nem dano algum em todo o monte da minha santidade, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. E acontecerá naquele dia que as nações perguntarão pela raiz de Jessé, posto por pendão dos povos, e o lugar do seu repouso será glorioso. Porque há de acontecer naquele dia que o Senhor tornará a estender a mão para adquirir outra vez os resíduos do seu povo que restaram da Assíria e do Egito e de Patros e da Etiópia e de Elão e de Sinar e de Amete e das ilhas do mar. E levantará um pendão entre as nações e ajuntará os desterrados de Israel e os dispersos de Judá, congregará desde os 4 confins da terra. E desterrar-se-á a inveja de Efraim, e os adversários de Judá serão desarraigados. Efraim não invejará Judá, Judá não oprimirá Efraim. Antes voarão sobre os ombros dos filisteus ao ocidente, juntos despojarão os filhos do oriente, em Edom e Moabe lançarão as mãos, e os filhos de Amon lhes obedecerão. E o Senhor destruirá totalmente o braço do mar do Egito, e moverá a sua mão contra o rio com força do seu vento, e ferindo-o, dividi-lo-á em 7 correntes, que qualquer atravessará com calçados. E haverá caminho plano para os resíduos do seu povo, que restarem da Assíria, como sucedeu a Israel no dia em que subiu da terra do Egito. Palavra do Senhor. Bem, vamos falar hoje sobre o glorioso reino do rebento. Eu não sei se vocês já andaram alguma vez num bosque, assim, numa floresta, né? E se encontraram uma árvore grandona que te foi derrubada por um raio ou por uma tempestade, né? E já está ali há bastantes anos, e o tronco está assim feio e assim ao longe, né? Mas quando a gente se aproxima, a gente olha assim e a gente vai, de repente, vê o quê? Um raminho lá assim a sair fora desse tronco, assim frágil, né? A gente hoje vai falar sobre esse rebento, mas no sentido espiritual, né? Right? E, portanto, como eu já disse no culto da manhã, eu tenho um sistema de ler a Bíblia durante o ano, que eu sigo um sistema que está na minha livraria digital, e eu sigo esse sistema, e eu, a semana passada, li exatamente aquilo que a gente leu aqui hoje, o capítulo 11 de Isaías, que vem a propósito, né? Porque a gente tem andado a aprender e a ler
com as mensagens que o pastor João trouxe, sobre Isaías no capítulo 9, nos versículos 1 a 7, né? Onde fala o que fala do nascimento do nosso Salvador Jesus Cristo, né? E isso é a primeira volta que ele vem à Terra, né? Mas tem um evento que ainda vai acontecer, né? E é no futuro. A gente hoje vai falar no futuro, né? E eu queria trazer essa mensagem como uma mensagem de conforto, né? De alento a todos nós que já estamos aqui eu não estou aqui há 2000 anos, mas Jesus já nasceu há mais de 2000 anos, né? Right? A gente só celebra o nascimento dele, mas ele já nasceu, ele já veio, ele já fez as coisas que tinha que fazer aqui na Terra na sua primeira vinda, e ele hoje está sentado ao lado direito do Pai, intercedendo. Ele é como se fosse um advogado nosso, né? Ele está ali intercedendo por nós, né? Sentado no trono ao lado direito do seu Pai, né? Nosso Deus. E eu hoje queria trazer essa mensagem como um conforto, porque com o novo ano se aproximando a passos largos, que já é daqui a 2 ou 3 dias, né? Nós vamos ter coisas boas nesse ano, vamos ter coisas não tão boas, porque a gente já sabe como é a vida, né? Portanto, eu queria que essa mensagem servisse de conforto e de esperança, porque nós não temos uma esperança vã, nós temos uma esperança que é garantida, né? Jesus Cristo vai voltar e Ele vai estabelecer o seu reino aqui na Terra, né? Por isso é que o título da mensagem é o glorioso reino do rebento. O rebento é Cristo, foi aquele que das ruínas e de todas as coisas que aconteceram, mesmo na linhagem de onde ele vem, que é da casa de Davi, as coisas não correram assim tão bem sempre, né? Houve um espaço de 600 e tal anos que não soube falar na realeza ou nos reis da linhagem de Davi, né? A gente só ouve falar isso quando Mateus faz a introdução da linhagem da genealogia de Jesus Cristo, e a gente vê que de facto ele veio da casa de Davi através de quem? Através de Maria e José, né? Right? Ok? Portanto, Deus não se esqueceu das promessas que tinha feito a Abraão, das promessas que tinha feito ao próprio David, e a promessa da nova aliança, que é Jesus Cristo propriamente dito, né? Tudo aquilo que ele ia fazer lá na cruz por nós. Portanto, ao mandado de Deus, Jesus Cristo está para vir, né? Perguntaram um dia quando é que isso ia acontecer, e ele disse: olha, nem eu sei, right? Só o Pai sabe, né? Portanto, nós estamos à espera disso, e já vão mais de 2000 anos, né? Portanto, um ano entra, um ano sai, um ano entra, um ano sai, mas nós temos que estar ansiosamente à espera desse dia, porque é nesse dia que todas as coisas vão ser resolvidas aqui na Terra. Não esperem isto melhorar, porque vai piorar até a volta do nosso Jesus Cristo, do nosso Salvador. Amém? Amém. Só vamos então começar versículo por versículo, e como eu já disse, eu penso que estou preparado para acabar mais cedo agora, né? Temos aqui assim, portanto, aqui é uma coisa que eu quero só chamar a atenção. A estrutura do livro de Isaías é interessante, né? Numa mão Deus está mostrando a sua justiça, né? A autoridade dele, a soberania dele, e na outra mão a gente vê Deus cheio de compaixão, de misericórdia, né? E querendo fazer bem ao seu povo. E isso a mim me dá uma ideia, retrata a ideia de um pai, né? Que disciplina o filho
né? Mas o amor não morre, só porque ele está disciplinando o filho, o amor que ele tem por esse filho não morre, né? E ele disciplina, mas ao mesmo tempo ele está dando uma esperança àquele filho e ele está avisando, dizendo assim, isso é para o teu bem. O que eu estou fazendo a ti é para o teu bem. Vai vir dias melhores. Isso não vai ficar assim desse jeito sempre. E é isso que Deus, que Isaías mostra-nos o caráter de Deus quando Isaías estruturou o livro assim desse jeito. Numa mão tem a disciplina, tem o juízo, tem o castigo, mas na outra mão está ali a graça, a compaixão e o amor que Deus tem aos seus. Right? Ok? Só eu quero que vocês tenham a ideia como é que o livro é estruturado. Né? Portanto, nós sabemos que quando Jesus Cristo veio ao mundo, a dinastia de Davi nem era falada, nem quase existia, ninguém se apercebia de nada, porque já não havia os reis da linhagem dele, havia gente ali submetida às autoridades romanas, que viviam ali que eram oprimidos, né? Mas Deus tinha um rebento, né? E esse rebento é chamado Cristo. E ele viria, sim, da linhagem de Davi. E isso mostra o quê? Isso mostra a fidelidade de Deus. Isso mostra que tudo aquilo que Deus fala vai acontecer. Right? Ok? Só temos isso em mente enquanto nós vamos então começar a ler aqui. O primeiro versículo, logo que o irmão leu, diz assim: porque brotará um rebento do tronco de Jessé e das suas raízes um renovo frutificará. Portanto, daquele tronco que estava feio ali, que a gente olhava e não via vida, mas Deus ia fazer que algo acontecesse com aquele tronco. Um rebento ia nascer e Deus ia usar esse rebento, Jesus Cristo, para fazer a grande obra dele. Não se esqueçam que a Bíblia é da primeira página até à última falando do Filho. Right? Filho de Deus. O segundo diz assim: e repousará sobre ele o Espírito do Senhor e o Espírito de sabedoria e de inteligência, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e temor do Senhor. Nós falamos estas últimas semanas, toda a pregação cobriu esses títulos e esses atributos e o caráter de Jesus Cristo, explicando cada um deles o que era, né? Portanto, Isaías, sem dúvida, estava pensando na promessa de Deus a Davi, lá em 2 Samuel 7,16, diz assim: porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti, teu trono será firme para sempre. Right? A palavra para sempre aqui é o que a gente precisa de entender, é para sempre, né? Mas como ia ser isso se as coisas correram muito mal, o povo foi para o cativeiro, tanto a parte do norte de Israel como a parte do sul, e esta mensagem naquele tempo para aquele povo era muito importante, porque durante o cativeiro eles tinham esta mensagem para se agarrarem, que aquilo não era o fim deles, mas sim era uma disciplina de Deus, mas tempos melhores iriam vir. E para nós hoje não é diferente. Nós estamos à espera da segunda volta de Cristo e já estamos à espera há muitos anos. E tudo o que acontece à nossa volta, talvez há alguns dias que a gente fica um pouco desanimados. Será que Ele vai voltar? Right? Mas Ele vai voltar, né? E a mensagem que a gente temos aqui esta manhã é para nos renovar a nossa esperança que Ele vai voltar. E que tudo vai ser muito melhor daquilo que é hoje. Porque vai ser governado por quem? Por Jesus Cristo, Ele próprio. Right? Não vai haver erros. Não vai haver decisões mal tomadas. Não vai haver julgamentos incorretos. Né? Right? Ele vai ser tudo certinho. Porque Ele sabe tudo e Ele vê tudo. Né? Portanto, vamos ler mais um pouco. Portanto, este rebento é o Messias e ele dará frutos, isto é,
prosperará. Isto aqui não é a prosperidade que os pastores pregam para ele. Prosperará aqui quer dizer que ele vai trabalhar em prol das pessoas. Ele vai tomar conta de nós, né? Ok? Ele prosperará e beneficiará os outros. Ele, como o irmão Paulo disse, ele é a raiz. Sim, ele é a raiz. A Isaías 11 e o versículo 10 que vamos ler, ele virá diretamente da linha de Davi. Se a gente for lá para Mateus, no capítulo 1 e versículo 1, a gente vai ver que a primeira coisa que fala é que Jesus Cristo vem da linhagem de Davi. Né? Isso já estamos no Novo Testamento. Né? Ok? Aqui do segundo versículos 2 e 3, fala assim: e repousará sobre ele o Espírito, como eu já li, do Senhor, e o Espírito de sabedoria e de inteligência, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e do temor do Senhor. E deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, e nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos. Isto vai ser um rei completamente diferente desses reis desses governantes que nós temos, que não têm o poder de Jesus Cristo. E eles só governam e eles só decidem através do que ouvem e do que veem. Mas Jesus Cristo conhece o coração do homem. Jesus Cristo vai julgar e vai reinar justamente. Right? Porquê? Porque Ele conhece todas as coisas. Antes da gente abrir a nossa boca, Ele já sabe o que a gente vai dizer. Uma vez o povo estava a querer bajular Jesus Cristo e falar muito bem dele, e ele nunca disse nada, right? E lá no outro versículo diz, porque ele o quê? Conhecia o coração do homem. E quantos de nós gostamos muito de ouvir o bajulamento do povo, não é? E a gente fica muito, muito contentes, mas Jesus Cristo ensina que nós não devemos fazer isso, não é? Porque a gente nunca sabe o coração daquela pessoa, que pela frente está nos bajulando, mas por trás pode estar falando mal. Mas como Jesus conhecia o coração deles, Jesus não se impressionou com tudo isso que estava sendo dito a respeito dele, não é? É interessante isso, não é? Jesus vai julgar conforme Ele vê o coração de cada um de nós. Não é por aquilo que Ele ouve, não é por aquilo que Ele vê. Ele não precisa disso. Por isso é que Ele é justo, né? Ao julgar e ao falar. Né? Portanto, aqui nestes versos é descrito o caráter e a obra do rebento. O Espírito do Senhor repousará sobre ele, isto é, o Espírito Santo o capacitaria, como vimos no batismo de Jesus Cristo, lá em Mateus 3, 16 a 17, que diz assim: e sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Não é? Portanto, no dia do batismo de Jesus, ele foi empoderado pelo Espírito Santo, que descende sobre ele num jeito de pomba, né? Lhe deu a força que ele precisava como ser humano para fazer as coisas que ele fez enquanto andava aqui na terra e que continua até à chegada dele. É sempre debaixo do poder do Espírito Santo que ele trabalha, né? E por causa da sua sabedoria, compreensão, conselho e conhecimento que nós estudamos lá e ouvimos as pregações do pastor em Isaías 9, de 1 a 7, referir-se ao Espírito Santo, e aqui é o Espírito Santo que lhe dá o poder de fazer tudo isso. Isaías fala mais no livro que ele escreve do Espírito Santo de qualquer outro profeta do Antigo Testamento. Só aqui no versículo 2
Ele fala do Espírito Santo 4 vezes. E até dá a entender que ele aqui está falando Pai, Filho e Espírito Santo. As 3 pessoas da Trindade, right? Ele é caracterizado pelo temor do Senhor e tem prazer nele. Ele tem prazer em ter temor. Temor aqui não é ter medo de Deus, né? Temor aqui quer dizer admiração. Ele tem uma admiração. A palavra até admiração não é bem a certa, mas respeito, né? Em inglês, eu gosto mais da palavra em inglês, porque a palavra em inglês diz awe. Ele fica espantado com a glória de Deus, né? Jesus Cristo, Ele próprio, né? E é a confiança, a obediência e a adoração que Ele tem. Isso é ter o temor de Deus, é ser obediente, é confiar no Senhor, right? E respeito ao Senhor, adoração a Deus, né? Curiosamente, todas estas 3 pessoas que são faladas talvez apontam para a Trindade. O Messias procura constantemente fazer o que Deus Pai quer que Ele faça. E Ele disse isso muitas vezes. Eu e o Pai somos um. Eu só faço aquilo que eu vejo o meu Pai fazer, né? E nós temos que prestar atenção a isso, right? Jesus Cristo diz: aquele que me ama é aquele que me obedece, né? E que faz, right? Que guarda os meus mandamentos, right? Versículos de 3 a 5. E deleitar-se-á no temor do Senhor e não julgará segundo a vista dos seus olhos. Já foi lido. O 4 diz assim: mas julgará com justiça os pobres e repreenderá com equidade os mansos da terra e ferirá a terra com a vara da sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. Right? Portanto, ele julgará com justiça, uma coisa que não é feita hoje. A gente vê os governantes deste mundo hoje abusando do poder que eles têm, oprimindo os pobres, oprimindo as viúvas, os órfãos. Aqueles que são mais fracos são aqueles que eles oprimem e que eles vão buscar aquilo que eles querem dessas pessoas, não é? Jesus Cristo não vai governar desse jeito, right? No capítulo 10, de 1 a 2, diz assim: ai dos que decretam leis injustas e dos escrivães que escrevem perversidades, para prejudicarem os pobres em juízo e para arrebatarem o direito dos aflitos do meu povo, para despojarem as viúvas e para roubarem os órfãos. Right? Era isso que acontecia naquele tempo. Não é? E Deus aqui está: ai desses que fazem isso. Ai dos nossos governantes hoje em dia que fazem isso. Vão ter a sua conta paga, né? Deus vai tratar deles, né? E aqui neste caso, neste governo, neste reino, que é o reino do rebento, que é Jesus Cristo, os oprimidos serão os beneficiários da sua justiça. São eles que vão beneficiar. As coisas vão ser feitas justas e retas, porque Ele é justo, Ele é santo, né? Os oprimidos serão os beneficiários. Não são os ricos, não são aqueles que têm o poder neste mundo, como acontece com os reinos deste mundo e com os governantes deste mundo. Eles favorecem aqueles que têm e eles oprimem aqueles que não têm nada. Right? E é uma coisa aqui que diz: os ímpios serão destruídos. Seu reinado será caracterizado por justiça. Ele reinará justamente. Diz lá no versículo 5 que acabamos de ler, né? E fidelidade, ele tem fidelidade como se fossem partes integrantes de sua roupa, como o cinto e a faixa. O cinto e a faixa nas roupas dos homens judaicos era muito importante, porque aguentava, ou eles podiam levantar e meter assim as roupas que caíam ali largas para que eles pudessem agir, né?
correr ou fazer alguma coisa com as mãos, eles faziam isso. Portanto, eram peças de roupa que eram importantes para isso, né? Paulo usa isso quando ele está falando da armadura de Deus, que ali era naquele cinto até do soldado, né? Havia também um cinto que era muito importante, onde eles ponham a espada, e a espada espiritualmente era a palavra de Deus, a coisa mais importante que nós temos, né? Portanto, essas são inuendos de coisas que eram importantes no vestuário dos homens naquele tempo. E Cristo é assim, não uma coisa, essa coisa de integridade, de justiça, de santidade, não é coisa que ele adquiriu de fora, mas ele já é assim, desse jeito. Right? A existência dele já era, porque ele é Deus, né? Ele foi 100% homem, mas ele também é 100% Deus. Right? Versículo 6 a 9. 6 a 9. Enviá-lo-ei contra uma nação. Desculpa. Eu sempre vou lá, né? E morará o lobo. Aqui está dizendo o impacto que esse governo, através de Jesus Cristo, vai ter não só nos homens, no ser humano, mas também na terra, na própria criação física dele, né? Ok? No versículo 6, e morará o lobo com o cordeiro e o leopardo com o cabrito, se deitará, e o bezerro e o filho de leão e a nédia e a ovelha viverão juntos, e um menino pequeno os guiará. Vê lá, isso está a acontecer hoje? Acho que não. A gente não vê um menino pequenino ir lá fazer uma festa na cabeça do leão, né? Portanto, isso não está acontecendo ainda. Isto aqui fala de escatologia, isto aqui é o futuro, né? É um reino que vai acontecer, e o rei desse reino é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Jesus Cristo, não mais o servo que veio a primeira vez, mas completamente diferente. Ele vem para governar, para julgar e para mandar neste mundo. Porque se ele não vier, as coisas estão cada vez se tornando pior. Né? Isto tem que ter um fim, e o fim tem que ser de acordo com a palavra de Deus, e é através do rebento, né? Aquele rebento que Deus guardou e conservou até chegar ao tempo de isso ter que ser feito, né? E só Deus sabe. Os discípulos perguntaram quando é que isso vai acontecer em relação à volta de Jesus Cristo. E ele disse, nem eu sei, só quem sabe disso é o Pai. Né? E nós não sabemos, mas nós também temos que andar preparados. E no fim eu vou dar algumas sugestões como é que a gente faz isso. Né? Portanto, temos aqui de 6 a 9, que estamos ainda lendo, right? O 7 diz assim, e a vaca e a usta pastarão juntas, e os seus filhos juntos se deitarão, e o leão comerá a palha como o boi, e brincará a criança de peito sobre a toca do áspide, e o já desmamado meterá a sua mão na cova do basilisco. Basilisco, né? Portanto, isto aqui o que é que está dizendo? Isto aqui está dizendo que vai ser um governo totalmente em paz, que vai ser um reino totalmente em paz. Não vai haver briga entre o homem, entre os animais, tudo vai ser em paz. Porquê? Porque quem está governando é o príncipe da paz, né? A gente aprendeu isso antes do Natal, né? A gente aprendeu isso em Isaías 9. E portanto vai haver paz no monte do templo, né? No monte do templo, que hoje há tanta guerra, tanta briga acolá naquela área, né? Mas vai haver paz no monte santo de Deus. Onde é o monte santo de Deus? O monte santo de Deus é em Israel, Jerusalém, right? A tranquilidade prevalecerá, right? Tranquilidade prevalecerá. Isso que não temos hoje, né? O homem anda há séculos à procura de paz,
e ele não encontra. A paz só é encontrada, a verdadeira paz só é encontrada em Jesus Cristo. Versículo 10 diz: e acontecerá naquele dia que as nações perguntarão pela raiz de Jessé. Hoje em dia é muito difícil. A gente é que anda atrás das pessoas a explicar o Evangelho, a explicar quem Jesus Cristo é, né? Mas naquele tempo é as nações que vão vir à procura de Jesus Cristo. As nações perguntarão pela raiz de Jessé, posta por pendão dos povos, e o lugar de seu repouso será glorioso. O versículo 11: porque há de acontecer naquele dia que o Senhor tornará a estender a sua mão para adquirir outra vez os resíduos do seu povo que restarem da Síria, do Egito, de Patros e da Etiópia e de Elã e de Sinear e de Ramat e das ilhas do mar. Isto aqui é uma visão de todo o lugar onde o povo de Deus está espalhado. Hoje em dia, Deus vai chamar o seu povo de todos esses lugares. Deus vai chamar o seu povo de todos os cantos desta terra para virem para a sua terra natal. E vai haver paz entre eles. Quando havia guerras entre o povo dividido, entre o país dividido, de Israel, a parte norte com a parte sul, não mais vai acontecer isso. Eles vão viver como irmãos, nós vamos viver juntos, gentios e judeus juntos. Right? É isso que nos dá esperança da gente continuar. É isso que nos faz passar pelas tribulações, pelas coisas que a gente vamos enfrentar ainda este novo ano. Não vai ser tudo maravilhas, né? Nós vamos passar por provas, por tribulações, por doenças, de certeza, né? Right? Mas é isso, sabendo isto que a gente está aprendendo aqui hoje de manhã, é que nos vai dar força para que a gente vai seguindo em frente. Porque Jesus vai voltar. Não é se, é quando. Né? E é isso que a gente tem que ter nas nossas mentes. Versículo 11 e 12. No 11 e 12. Porque há de acontecer naquele dia que o Senhor tornará a estender, e isso aqui está falando daquilo que Ele já fez no primeiro êxodo do seu povo do Egito, né? Que estava em sofrimento. Ele seca as águas, eles atravessam naquele lugar seco para irem para a terra prometida. Aqui vai ser a mesma coisa. Deus vai secar rios, right? Ele vai mudar a geografia. Ele vai construir um highway, um caminho que seja leve para o seu povo poder atravessar, mesmo andando, para não haver impedimento de nada. You see? E só Deus tem esse poder, right? Será que isso não nos dá coragem para a gente continuar? E para a gente servi-lo, e para a gente servir uns aos outros, que é isso que Deus quer que a gente faça enquanto a gente espera para que isso aconteça. Right? Versículo 12. E levantará um pendão entre as nações e ajuntará os desterrados de Israel e os dispersos de Judá. Congregará desde os 4 confins da terra. Em qualquer lugar que o povo de Deus esteja aí espalhado, e eu estou falando aqui dos judeus, isto aqui é para os judeus, não é? Ele vai trazer o seu povo de volta. Ele não se esqueceu do seu povo. Há muita igreja que prega e que ensina que nós somos o novo Israel. Isso é mentira. Não tem nada a ver com isso. Nós e o povo de Israel vamos estar juntos? Sim. Vamos ter um só Deus? Sim. Isso é verdade. Mas isto aqui é para o povo de Israel. Right? Aquele povo que desacreditou no Messias quando ele veio à terra, os próprios, o povo dele não acreditou nele. Right?
Por isso, hoje em dia, estão espalhados, perderam a sua terra, tal como aconteceu lá no cativeiro da Babilónia e no cativeiro da Assíria. Foram levados para esses países, mais uma vez eles foram levados e desapareceram. O templo foi destruído, tudo destruído, e eles estão espalhados pelo mundo todo. Outro dia estive a ler uma história dos judeus em Portugal e o que aconteceu a eles, não? Depois foram expulsos, e na Espanha e todo o país que eles vão são expulsos, são maltratados, ainda hoje são maltratados, right? A gente vê o antissemitismo que há pelo mundo fora, nos Estados Unidos, que deve ser uma nação crente, não? E olha o que eles fazem, e olha o que eles fazem para Is it on? Yeah. No, you're too far away for it to work. Yeah. E a gente pode ver isso, né? Que toda a nação odeia Israel, né? Mas Deus não se esqueceu do seu povo. Deus está lidando e vai tratar do seu povo ainda, né? O 13 diz assim: e derreter-se-á a inveja de Efraim, e os adversários de Judá serão desarraigados. Efraim não invejará a Judá, e Judá não oprimirá Efraim. Vocês lembram-se quando houve a divisão no país de Israel, a parte norte com a parte sul? Efraim é da parte norte, é uma tribo, Judá é da parte sul, e ali houve grandes confrontos, grandes brigas entre esses irmãos, entre essas tribos. Isso também vai acabar, vai haver harmonia, vai haver paz, vai haver alegria, right? Porque Jesus Cristo vai fazer com que isso aconteça. Paz só é nos dada através de Cristo, right? Não há ninguém mais neste mundo que nos pode dar a paz que Jesus Cristo dá. Aqui diz no 14: antes voarão sobre os ombros dos filisteus ao ocidente, juntos despojarão os filhos do oriente, em Edom e Moabe porão as suas mãos, e os filhos de Amon lhes obedecerão. Tudo isto vai ser, tudo que foi perdido, todas estas terras, estes lugares, todos eles vão ser recuperados. E o 15 diz assim: e o Senhor destruirá totalmente o braço do mar do Egito, e moverá a sua mão contra o rio com a força do seu vento, e ferindo, dividi-lo-á em 7 correntes que qualquer atravessará com sapatos. Não vai precisar um barco. Right? Ele aqui está falando do Eufrates. O rio Eufrates vai ser praticamente seco, onde o povo possa atravessar esse rio a andar. Que não haja nada que os impeça de fazer isso, tal como ele fez à saída do Egito para a terra prometida, secando um lugar no Mar Vermelho. Ele vai fazer ainda hoje isso no rio Eufrates, naquele braço do mar lá do Egito. Ele destrói isso para que a terra fique plana, que haja um highway onde o povo possa andar livremente, sem impedimento. Right? Para virem e adorarem a Jesus Cristo quando Ele for o rei desse reino, né? É isso que espera por nós? Será que isso não é suficiente para a gente se alegrar e para a gente poder com coragem atravessar as coisas que são menos boas durante a nossa caminhada? Será que isso não é suficiente? Olhando para isto tudo que a gente leu aqui hoje de manhã, será que isso não nos vai dar um conforto, né? Sabendo que a gente vai viver num lugar onde as coisas são feitas certas, right? Com honra, com dignidade, que o pobre não é oprimido, que a viúva não é oprimida, que os órfãos são tratados com respeito, né? Hoje eles não são, né? Mas vão ser,
porque o Rei dos Reis e Senhor do Senhor é aquele que vai vir e vai estabelecer o seu reino aqui na terra. Amém? Pastor, pode vir. Bem, vamos então pôr de pé. Vamos então fazer uma oração. Ok? Querido Pai, obrigado pela tua palavra que foi trazida para nós. Obrigado pelo Senhor Jesus. É o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, o qual vai reinar neste mundo e vai trazer paz completamente, tanto na terra como no céu. E nós vamos reinar eternamente com Ele. E os problemas que nós estamos vivendo agora vão desaparecer. Obrigado por isso. Agora pedimos que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre connosco. Em nome de Jesus. Amém. Amém.